Permitir que a natureza humana controle a sua mente traz morte, certamente. Mas permitir que o Espírito controle a sua mente traz vida e te traz paz. Eu quero falar com você hoje sobre natureza humana e um pouquinho da ação dela na vida do ser humano. Olá, meu amado irmão, minha amada irmã, quem fala é o pastor Cláudio, e que a paz do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre natureza humana, aquilo que é natural ao ser humano, aquilo que é da nossa natureza, aquilo que é comum acontecer ao ser humano, mas que em determinados casos pode trazer alguma confusão, pode trazer algum problema espiritual para você quando ela começa a atacar a sua mente. E a natureza humana é algo que define o ser humano. O apóstolo Paulo fala muito bem isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 8. E vamos meditar hoje sobre esse texto de Romanos 8, o que ele fala sobre natureza humana. Ele diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Amados, o que eu consigo ver nessa carta de Paulo é que o Senhor ele precisava criar um modelo que pudesse libertar o homem do pecado. E a lei, que também foi criada por Deus, condenava o pecado com a morte. A Bíblia fala que aquele que pecar, a alma que pecar, esta morrerá. E pela fraqueza do homem, era impossível o homem conseguir viver, ter vida diante da lei. Então o Senhor enviou Jesus, o seu único filho, o único que era capaz de suportar as aflições e dores como um ser humano, num estado humano, uma carne humana, cumprir o que a lei pedia, a exigência da lei. Ele veio para cumprir toda a lei, porque nós, em nossa fraqueza humana, a nossa natureza humana que é fraca, que é debilitada, não haveria condição. Aí eu vejo todo o poder, toda a bênção que o Senhor quer nos dar. Quando Ele adapta, Ele faz uma adaptação para que nós possamos chegar até Ele. O Senhor sempre teve essa preocupação, amados, de nos levar a Ele de uma forma espontânea, de uma forma natural, e que nós possamos sentir a Tua presença. O apóstolo Paulo, ele fala sobre essas fraquezas humanas nessa carta de Romanos 8, de uma forma muito poderosa e que nós conseguimos entender. Ele nos mostra que a fraqueza humana nos leva à morte, né? Quando nós permitimos que essa natureza humana controle ou domine a nossa mente fica vulnerável. A natureza humana é tudo aquilo que nos é comum, tudo aquilo que nós gostamos de fazer e que fazemos há muitos anos, mas que infelizmente prejudica o nosso interior, prejudica a nossa mente. Você quer ver um exemplo? Talvez uma pessoa que tem problemas químicos, com vícios, com drogas, e aquilo ali está destruindo o seu interior. E às vezes ele não percebe, porque o vício talvez o deixa muito dependente dessa substância e o leva até a morte. A mesma coisa é uma pessoa que não consegue controlar o seu vício com bebidas. Ele bebe, fica incontrolável, às vezes agride esposa, agride filhos, agride aqueles que estão ao seu redor, porque se modifica. É isso que o Senhor quer falar. Se aquilo que você faz está prejudicando a você e aos que estão ao seu redor, é um sinal que devemos tomar cuidado, porque é a nossa natureza humana em evidência. Essa natureza humana precisa ser dominada.
nós só conseguimos dominar esta natureza humana quando nós trocamos ela com o Senhor Jesus. Deixamos essa natureza e se apegamos ao Espírito. Obedecer ao Espírito que dá vida, o Espírito que nos traz vida e comunhão com Deus. O apóstolo Paulo fala que aqueles que pensam na natureza humana são controlados por ela. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana. Aqueles que, ao contrário, pensam nas coisas do Espírito, são dominados por aquilo que é do Espírito. Então isso é uma coisa lógica. Se eu tenho eu tenho o dom para certa coisa, eu vou fazer bem aquilo. Então por que eu não fazer isso daquilo que Deus nos orienta? Por que não usar aquilo que você gosta de fazer, que te faz bem, que vai fazer bem ao próximo, ao colega que está do seu lado, para que você possa viver em paz e ter vida? Essa é a natureza humana. É um traço que nos diferencia, um traço que nos marca, e que se nós não dominarmos ela, ela domina você. A última coisa que você quer, eu creio, que é ser dominada por uma coisa que te deixa de lado, uma coisa que vai te fazer mal. Por mais que muitos digam, eu não tenho pressa de morrer, mas não, na verdade não é assim. Quando nós estamos de frente com a morte, com uma enfermidade que vem para a morte, o homem muda, porque ele se humilha, porque o homem ele sabe que está chegando a sua hora. A Bíblia também fala que a natureza humana é inimiga de Deus, ela desobedece às coisas de Deus. A natureza humana ela é contra a ação de Deus. Você quer ver uma coisa? Quando alguém te dá um conselho para uma pessoa para que ela possa parar de fazer alguma coisa, então dá uma direção dentro da palavra de Deus, muitos não gostam porque acham que estão se intrometendo na vida dela. E não é verdade. Nós estamos tentando ajudar aquela pessoa porque nós saímos desse meio, por mais que a natureza humana criam ainda laços que tentam nos pegar, nos fazer ali ser dominados ou tenta nos reconquistar dia a dia, nós precisamos ser como o apóstolo Paulo diz, que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal está sempre ao seu redor esperando uma oportunidade. É a oportunidade que é do ser humano. O Senhor permitiu dar o seu Filho como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em nosso lugar. E com isso declarou o fim do domínio do pecado em nós. A lei trazia a morte para aquele que pecasse. A graça dada por Jesus nos dá vida e vida é abundante. Basta apenas o aceitarmos em nossa vida, introduzir Ele no nosso cotidiano, incluir Ele na nossa vida e nossos projetos. É ter Ele no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo fala lá no versículo 9 dessa carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 9 ele fala assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Nós não somos controlados por esta natureza humana, por aquilo que é natural, por aquilo que nos dominava, porque nós o aceitamos e se entregamos ao controle do Espírito de Deus. O Espírito de Deus controla o nosso interior, controla a nossa vida. Nós não temos que fazer aquilo que a natureza humana nos pede. Sabe aquela vozinha que fala assim, vai lá, faz isso, pega, incomoda. É essa vozinha que vem no nosso interior, que é o seu interior falando com você mesmo, que é essa intuição que vem do mal, ela não pode ter essa força. Nós não somos obrigados a fazer aquilo que a nossa natureza humana pede. Às vezes a gente olha alguma coisa, deseja algo, quer ter aquilo, mas sabe que aquilo não é nosso, aquilo não é para nós, porque se um dia se apoderarmos daquilo, pode nos trazer muitos males, pode nos levar a desobedecer a Deus. Isso é natural no ser humano, por isso que é da natureza humana, porque todos que são guiados por Deus são chamados filhos de Deus. Eu queria convidar você a se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu gostei, para que outras vidas possam também conhecer essa mensagem, possam ser abençoadas por essa mensagem e serem impactadas pelo poder de Deus. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.